Saudações, amados, graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Aqui está falando é irmão Gilmar Santos, do grupo Canal dos Evangélicos e do Facebook Canal dos Evangélicos. Venho aqui em nome de todo o povo evangélico pedir perdão aos amados irmãos que têm nos seguido aí nas redes sociais, que estão nos acompanhando há muito tempo, né? E como todos os amados irmãos já sabem, eu costumo sempre colocar coisas que edificam a vida dos amados irmãos que me seguem, né? Mas eu tenho visto muitas coisas erradas. Tenho visto muitos pastores sendo corrompidos, deixando de pregar Jesus Cristo para pregar coisas que não têm edificação, que não tem a representação do povo evangélico. Sei que muitos amados irmãos estão criando raiva, rancor, ira no seu coração por causa desses que dizem ser pastor, mas na verdade só estão com esse nome por causa de si próprio. Mas muitos, eu creio que nunca receberam o chamado de Deus. Por que eu digo isso? Porque se eles realmente tivessem recebido o chamado de Deus, eles jamais estariam corrompendo o povo de Deus através das redes sociais. Vocês já sabem mais ou menos o que eu estou me referindo. São os pastores que estão fazendo campanhas. Estão fazendo campanhas aí, coisas que jamais eles deveriam estar se metendo, e estão. Muitos são da direita, outros da esquerda, e isso causa um conflito entre os dois povos de Deus. O povo de Deus torce para um, o povo de Deus torce para outro. Mas para falar a verdade, pastores não deviam estar se metendo nessas coisas, para que essas duas nações de Deus não venham se confrontar. Meus amados, peço perdão, peço desculpa. Nós, como evangelho, está fazendo isso. Nós, como evangelho, deveríamos estar pregando o evangelho de Cristo, salvando vidas, almas, como antigamente. Hoje em dia eu não vejo mais os pastores aí pregar o evangelho de Cristo. Vejo pastores pregar sobre Bolsonaro, sobre Haddad, fazendo campanhas. Esse tem que fazer isso, esse tem que fazer. O pastor não deve estar se metendo com isso não. O que a palavra do nosso Deus diz? Para nós orarmos pelos nossos governantes. Orar pelos nossos governantes. Era para esse povo de Deus, esses que dizem ser pastor, que nunca receberam o chamado de Deus, estarem fazendo o quê? Reunindo todo o povo evangélico e orar pela nossa nação, pelo nosso povo tão sofrido, o nosso povo brasileiro. Era para eles estar fazendo isso. Mas não, o que eles estão fazendo? Campanha, causando muito ódio nos corações desses amados irmãos que têm seguido esses valentes como se fosse o próprio Deus. Eles são representantes de Deus aqui na terra, mas eles não estão representando a Deus, estão representando ao nosso inimigo. Essas eleições só edificou ao nosso inimigo. Essas eleições não estão edificando o nome do nosso Deus em nada. E está para acontecer algo terrível no nosso país, e nós precisamos estarmos de joelho em oração, porque crente, até mesmo Satanás é. Ele é crente e se faz em anjo de luz para enganar o povo de Deus. Devemos tomar muito cuidado, meus amados. Devemos estar tomando muito cuidado. Mas isso está se cumprindo o que está no livro de Apocalipse 13. Peço aos amados irmãos que depois dê um confere. Leiam Apocalipse 13, que vocês verão no que eu estou me referindo. Amém? Peço perdão mais uma vez
e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Deus abençoe a vida e o lar de cada irmão que tem me seguido, tem me acompanhado nas redes sociais. Amém? Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe. E ore pela sua família, porque chegará um tempo em que nós iremos fazer a nossa própria igreja dentro do nosso lar. Chegará um tempo que nós não podemos nem adorar a Deus nas ruas, nos templos, aonde nós dissemos hoje em dia que é uma igreja. Vai chegar esse tempo, e eu peço ao Papai do Céu para que eu não esteja aqui quando chegar esse tempo, que vai ser um tempo muito difícil para toda a nação evangélica. Amém? Aqui no nosso Brasil é 98% povo cristão. E o nosso inimigo tem atacado o nosso povo aqui no Brasil, porque ele sabe que aqui o nosso Brasil é um povo onde muitos vivem de joelho, orando e clamando a esse Deus. Isso está incomodando ao nosso inimigo e ele está atacando o nosso povo brasileiro em todas as áreas. E nós, os povos evangélicos, estamos nos corrompendo com isso. Estamos nos corrompendo, fazendo com que nós mesmos sejamos destruídos sem a ajuda do nosso inimigo. E ele está aplaudindo. Ele está de pé aplaudindo. Porque só ele, nesse tempo, está sendo glorificado. E o nosso Senhor, como é que fica? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar como é que está o coração do nosso Deus? Vendo o seu povo criando rixa, rancor, raiva, enganja no seu próprio coração. O nosso corpo é o templo de Deus. E Deus não vive em corpo que há essas coisas. Deus vive no corpo onde há pureza de espírito e alma. Vejo um pastor que fica só com o dedo. Já chega a ver do pescoço dele, chega até aparecer. Muito ódio mesmo. Misericórdia, meus amados. Orem, orem. Orem pelos esses povos que se corromperam. Orem pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Orem em nome santo de Jesus. Deus abençoe em nome santo de Jesus. Obrigado pela atenção de cada um dos amados irmãos que ouviram esse vídeo até agora. Deus abençoe em nome santo de Jesus.